Alguns fatos provocaram transformações significativas nas relações entre cidades e mineração. A criação da Agência Nacional de Mineração, mudanças na regulação e leis no setor minerário, tragédias humanas e ambientais, além do ambiente político mais atento a esse contexto. Assim, percebemos que uma nova mineração surge no Brasil. E com ela, a necessidade de discutirmos caminhos e alternativas para que cidades, mineração, sociedade e ambiente recebam os melhores resultados e maximizem seu desenvolvimento de forma equilibrada. Por isso, a AMIB, ciente do seu papel, promove esse evento como espaço de construção e contribuição para uma mineração mais segura e justa para todos. Dando início às atividades, convidamos para compor a mesa de honra o senhor presidente da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, prefeito de Nova Lima, Vitor Penedo de Barros, o senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, apoiador deste encontro, Mauri Torres, anfitrionando o representante do governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, o senhor secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira. O senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. O senhor Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração, Victor Hugo Froner Pica. O senhor Vice-Presidente da AMIG, Prefeito de Itabira, que patrocina este evento, Ronaldo Lage Magalhães. O senhor Diretor Financeiro da AMIG, Prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, que patrocina este evento, Antônio Carlos Noronha Vicário. O senhor Diretor de Meio Ambiente da AMIG, Prefeito de Conceição do Mato Dentro, que patrocina este evento, José Fernando Aparecido de Oliveira. O senhor Prefeito de Canaã dos Carajás, que patrocina este evento, Jeová Gonçalves de Andrade. O senhor Prefeito de Parauapebas, também patrocinadora deste evento, Daci José Leme. O Prefeito de Paracatu, patrocinadora deste evento, Olavo Remígio Pondé, representado pelo senhor Flávio Pontes Ramos, secretário de Fazenda. Em destaque, na primeira fila do auditório, também gostaríamos de registrar o senhor Diretor Jurídico do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, Rafael Maués Oliveira, assim estendendo a nossa mesa, a fila em destaque às autoridades presentes. Senhoras e senhores, fortes aplausos das autoridades. E na sequência, convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, é tão rapaz da salvação. Brasil, tão intenso, raio
desce, sim, teu famoso céu horizonte lindo, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, claro e luminoso, e o teu futuro escreve essa beleza, terra adorada, em outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mão, gente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, este evento conta com o apoio da ANM, Agência Nacional de Mineração, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, da Prefeitura de Santa Bárbara, do INDE, Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Agradecemos também o patrocínio das prefeituras de Conceição do Mato Dentro, Prefeitura de Itabira, Prefeitura de Nova Lima, Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, Prefeitura de Paracatu, Prefeitura de Congonhas, Prefeitura de Canaã dos Carajás, Prefeitura de Parauapebas e ao PDMG e Governo de Minas. Para a abertura oficial, com a palavra o presidente da AMIG, prefeito de Nova Lima, representando também todos os prefeitos dos municípios mineradores de Minas Gerais, Vitor Benito de Barros. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, nesse momento, agradecer aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, pela ter cedido esse espaço, esse encontro tão importante, não só para Minas, mas posso afirmar para o nosso país, não é isso? O nosso presidente Mauri Torres. Agradeço aqui o nosso diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Victor Hugo Bica, o nosso Procurador-Geral da Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Quero agradecer aqui a todos os meus colegas prefeitos, os fundadores, não só os fundadores, mas também aqueles, não só de Minas, mas dos estados aqui do Pará, do Goiás, da Bahia, lógico, Minas Gerais. Agradeço aqui também o nosso secretário de Estado de Meio Ambiente, Germano Luiz Gomes de Ilha, nosso vice-prefeito e vice-presidente da Associação dos Municípios Mineradores, Ronaldo Magalhães, enfim, a todos que aqui comparecem, prefeitos, vereadores, secretários, e a todos os amigos da mineração do nosso querido Estado. Mais um ano e estamos aqui nos reunindo para debatermos os principais assuntos que permeiam a mineração brasileira e que atingem diretamente os municípios mineradores e os municípios impactados pela atividade de mineração no Brasil. Neste ano especial, não podemos mais nos referir e pensar na mineração brasileira da mesma forma que antes o fazíamos. O acidente ocorrido no município de Brumadinho, mais um, trouxe à tona uma nova realidade à mineração brasileira e proíbe a todos nós de convivermos
com essa atividade que fazíamos até então. A mineração brasileira sucumbiu com relação aos seus principais conceitos e parâmetros, diante da imensa tragédia, como sucumbiu também a sua imagem de atividade importante e essencial à vida de todos nós, sem exceção. Tudo veio à tona, novamente agora, de forma que todos os questionamentos feitos por nós durante décadas se tornassem urgentes e inadiáveis em suas soluções. Segurança, longevidade das operações, a gestão ambiental da impactante atividade, a relação urbana com a exploração mineral, as comunidades atingidas e potencialmente atingidas, a relação da mineração com a sociedade e com os poderes constituídos, as compensações que devem ser feitas à sociedade por aqueles que exploram os seus ricos e rentáveis subsolos, a paralisação ou a extinção da atividade de mineração e os imensuráveis prejuízos advindos desses eventos que interrompem a atividade, a falência da política mineral brasileira, com reflexo direto nos principais órgãos responsáveis pela regulação, fiscalização e fomento da atividade. Como lidar com tudo isso? Como lidar ao mesmo tempo com tantos problemas e a necessidade de os solucionarmos ao mesmo tempo? Quase que com a mesma escala de prioridades? Como suportar o clamor da população brasileira, em especial das populações das regiões das cidades mineradoras, que hoje já questionam a real possibilidade de viverem sem atividade de exploração mineral? Justamente e paradoxalmente, viver ser a atividade econômica que o sustentam em suas principais necessidades, uma dualidade que parece louca, mas é real. Mas, infelizmente, ou não temos alternativas. Mineração é atividade sem opção locacional, necessária ao desenvolvimento do país, das nossas regiões, das nossas cidades do mundo e dos nossos seres humanos. Além disso, criamos uma dependência socioeconômica da exploração mineral ao longo dos anos e que é impossível de ser desfeita abruptamente. Infelizmente, então, só nos resta uma alternativa: mudarmos imediatamente e de forma definitiva a nossa relação com a atividade de exploração mineral em nossas cidades e regiões. Temos a obrigação de a conhecermos em profundidade, não só para potencializarmos seus aspectos positivos, como também para exigirmos que os seus impactos sejam de fato minimizados. Temos a obrigação de exigir que os órgãos responsáveis pelo correto funcionamento da atividade da mineração cumpram de fato o seu papel e nos garantam esse funcionamento responsável, correto, justo e legal. Temos o direito e a obrigação de exigir que as empresas que praticam exploração mineral em nossos territórios sejam absolutamente éticas e transparentes em todos os aspectos de suas atividades. Conosco, com a sociedade, com os órgãos fiscalizadores e reguladores, com a imprensa e com as pessoas, e todos sem nenhuma exceção. Deixamos aqui uma mensagem da nossa associação para os prefeitos e demais gestores públicos municipais, que nós não seremos mais perdoados por uma possível missão de nossa parte no acompanhamento, no monitoramento das atividades de mineração que ocorrem em nossos territórios. Não seremos perdoados pela omissão, por essa omissão. As mazelas ocorridas na atividade de exploração mineral nos últimos anos, especialmente realçadas nos acidentes de Mariana e Brumadinho, acabaram por expor a realidade da atividade de mineração praticada no Brasil da pior forma possível. Hoje, o cidadão comum, que até bem pouco tempo sequer se interessava sobre o tema,
discute em casa e na rua os sistemas de barragem, o meio ambiente, impacto pela atividade, a realidade sobre segurança na mineração, a sonegação, os empregos, os tributos, a postura das empresas e, sem dúvida, a nossa postura e atuação perante esse universo mineral. E nós não podemos ficar sem respostas claras, verdadeiras, éticas e transparentes. Além disso, a aplicação da CEFEM de forma legal e eficiente por parte de todos nós gestores públicos é fundamental para que a sociedade compreenda melhor o ciclo completo da exploração mineral em nossos territórios. Enfim, senhoras e senhores, estamos aqui para redescobrirmos a mineração brasileira, a nova mineração brasileira, tão desejada por todos nós. Ainda temos muita esperança. Os temas colocados em pauta nesse seminário para discussão e as nossas atividades diárias, tanto da NAMIG, tem esse único propósito: fazemos com que a mineração brasileira seja, além de importante economicamente, ambientalmente e socialmente, se torne desejada pelas nossas cidades e regiões, pelo país, enfim, por toda a sociedade brasileira. Para que isso aconteça de fato e de direito, é necessário um engajamento inédito e permanente de todos nós, com tudo que cerca a atividade de exploração mineral, que é fundamental ao desenvolvimento das nossas cidades. Temos uma forte convicção de que as lições e aprendizados que temos tido nessas últimas 3 décadas, onde a nossa associação participou intensivamente da vida da mineração brasileira, nos amadureceram e nos credenciam nesse momento a um otimismo moderado. Não é possível que tenha sido em vão. Não é possível que tenhamos passado incólumes por tantas experiências, especialmente as mais dolorosas, sem a convicção de que a mineração, como foi realizada até aqui, não poderá continuar. Estamos prontos, com toda a nossa experiência, com toda a nossa história, com todo o nosso aprendizado, para continuar lutando pelos direitos dos municípios mineradores e o dos demais impactados pela atividade da mineração. Estamos prontos para contribuir de forma ativa e consciente para um novo salto qualitativo e quantitativo da mineração brasileira. Mas sabemos que é impossível fazê-lo sem o fundamental comprometimento das empresas, dos órgãos reguladores e fiscalizadores, sem o engajamento do Congresso Nacional, dos governos federal e estadual e dos demais poderes constituídos nessa construção de uma nova mineração brasileira. Talvez seja essa a nossa última chance. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela participação, e que daqui surjam as melhores sugestões e soluções para o amplo desenvolvimento dos nossos territórios. Muito obrigado. Com a palavra, representando os municípios mineradores do Brasil, o senhor prefeito de Canaã dos Carajás, Jeová Gonçalves de Andrade. Bom dia a todos os componentes da mesa, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui para mais esse encontro dos municípios mineradores. Um tema tão importante que está em discussão acalorada a cada dia, aumentando essa discussão a nível de Brasil, e que precisamos estar nos encontrando, discutindo, buscando os melhores formatos. Sabemos o quanto a mineração traz benefício para uma região que ela está, mas também sabemos o quanto traz impactos negativos, impactos ambientais, sociais. Então, nesses encontros, a gente precisa estar buscando as melhores viabilidades da empresa se dar bem, da empresa mineradora ser sustentável,
mas que a comunidade onde ela está localizada possa também estar bem, possa viver bem, economicamente, ambientalmente, socialmente falando. Estamos aqui hoje, Canaã dos Carajás, Parauapebas e Curionópolis, 3 municípios muito importantes nesse cenário, que cada dia está mais fortalecendo no segmento da mineração. Além dos 3 municípios que estamos aqui, temos Marabá, Orilândia do Norte, Água Azul, tantos outros municípios importantes que têm jazidas importantes aí nos seus municípios. E o Pará, sem dúvida nenhuma, cada dia está crescendo aí, talvez um caminho muito curto até de superar Minas Gerais, que é o berço da mineração, que é um grande estado minerador. Então, com muito orgulho, estamos aqui dizendo que nós precisamos, junto com Minas Gerais, com os demais estados que têm mineração, estarmos discutindo realmente para que tenhamos subsistência na era minerária e também na era após a mineração. Por mais que Canaã dos Carajás, um exemplo, que temos hoje a maior reserva do planeta, por mais que a maior e a mais moderna hoje, mas essa reserva vai caminhando por fim. Talvez vai a previsão de Canaã, um exemplo, 200 anos, 300 anos de mineração, mas isso vai passar, vai chegar ao fim um dia. Então nós precisamos, os municípios, as comunidades onde tem mineração, estamos preparados para que esses municípios, para que o nosso país, o nosso estado, tenha as suas alternativas com minério ou sem minério, se precisa for. Né, meu amigo Juninho? Canaã dos Carajás, nós criamos em 2017 um Fundo Municipal de Desenvolvimento. Ele entrou em vigor em janeiro de 2018, começou a cair na conta, onde 5% dos nossos royalties, da nossa CEPEM, vai automaticamente para esse fundo. O objetivo dele é justamente uma reserva, uma poupança, semelhante a um banco do povo, que o município tem, para estarmos financiando outras cadeias produtivas do município. Eu acredito, por exemplo, ele que entrou em vigor em 2018, que a nossa CEPEM ainda estava muito pequena, mas agora que a produção está aumentando bastante, automaticamente a CEPEM também aumentando bastante. Hoje já temos aí 23 milhões na conta. A expectativa é que até o final de 2020 estejamos superando a casa dos 50 milhões. E esperamos ao longo de 10 anos, se não tiver nenhum contratempo aí da mineração, o fundo esteja aí beirando a casa do 1 bilhão. Então acho que é muito importante que cada município pense nisso. Criar um fundo, uma reserva para investir, para financiar outras cadeias produtivas. Nosso caso lá é serviço, comércio, indústria, agronegócio, agricultura familiar, porque é possível isso acontecer. O município estar bem, enquanto tem muito minério, com outras alternativas de geração de emprego e renda, mas principalmente pensando o dia que essa mineração chegar no fundo. Eu falei um dia, acho que foi aqui em Minas também, que em Minas tem muito isso, o tacho, que o pessoal faz o doce, né? Quando tira o doce, aí todo mundo vai rapar o tacho. Rapa, acabou, só ficou o tacho limpinho. Então eu digo que o minério não é muito diferente disso, né? Uma hora vai chegar lá no fundo, vai rapar tudo. E aí? Como é que os municípios vão sobreviver se não tivermos outras alternativas de geração de emprego e renda, outras cadeias produtivas? Então quero desejar um bom encontro a todos nós, que os palestrantes, que cada um tenha a oportunidade de participar, de fazer as suas colocações, os seus questionamentos, que possam sair daqui enriquecidos em conhecimento, e uma discussão que não vai parar. Nós temos que estar dialogando permanentemente, porque realmente o tema é muito importante. A mineração, sem dúvida, é muito forte na balança comercial desse país, e cada dia ela está fortalecendo muito mais. Então nós precisamos de estar numa discussão
permanentemente, buscando os melhores formatos, buscando os melhores acertos, porque realmente qualquer negócio tem acerto e tem erro, tem benefício, tem malefícios também. A mineração não é diferente, eu repito, qualquer mineração ela traz muito benefício para o município onde ela está, para um estado, para um país, mas sem dúvida tem as partes dolorosas que causam trauma na sociedade, um exemplo do que aconteceu muito recente aqui em Minas, né? Então que Deus abençoe todos nós, abençoe o nosso Brasil, o nosso estado do Pará, o nosso estado de Minas Gerais, os demais estados dessa federação, principalmente os municípios onde está o calo, né? Porque a sociedade tem na cabeça que o município que tem minério não tem problema, é muito dinheiro, é dinheiro sobrando e não tem problema. Pelo contrário, tem tantos problemas, às vezes mais do que dos outros que não têm mineração, porque as expectativas, a transição de pessoas é muito grande, né? Então realmente o município não consegue dar a resposta conforme a cobrança existe. Então, muito obrigado a todos. Eu quero aqui publicamente externar os nossos sinceros sentimentos ao povo de Minas Gerais. Eu também sou mineiro, mas um mineiro paraense, que já estou com 36 anos no Pará. Os nossos sentimentos, as nossas condolências aí, a grande perca que teve, principalmente o povo de Brumadinho, né? Eu sei que é uma dor de Minas Gerais e do Brasil todo, uma dor que eu acho que nunca vai se sarar, mas que Deus possa confortar todos os familiares, todos os amigos, todos os prefeitos aqui, principalmente que depois do acidente desse, com certeza a cobrança da sociedade é muito mais pesada ainda, né? Que tenhamos aí condições de não ver isso mais acontecer no nosso Brasil. Muito sucesso a todos, bom encontro, que saímos daqui enriquecidos no nosso currículo de conhecimento, todos nós. Um abraço. Senhoras e senhores, ouviremos a mensagem do senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento o presidente Vitor Benito, presidente do Tribunal de Contas, monitores, a todos os prefeitos de Minas Gerais e do Brasil, especialmente do Pará também, que aqui se encontram. Desejar também um excelente encontro. O assunto realmente está na ordem do dia, não só no aspecto econômico, mas como também do meio ambiente e também humanitário. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem trabalhado incansavelmente com o Estado, com os municípios, com as outras instituições, como o Ministério Público Federal, do Trabalho, as polícias civis, militares, a Polícia Federal, na busca de alternativas, na busca de condições para que essas tragédias que houve aqui em Minas Gerais sejam resolvidas em todos os seus aspectos, no aspecto socioeconômico, socioambiental e também para que os responsáveis criminalmente sejam punidos. E é importante que os municípios se reúnam também, busquem uma alternativa a essa atividade econômica e também, sendo ela necessária, como disse o nosso presidente da associação, uma condição melhor de exploração, uma condição que permita segurança para a população e para o meio ambiente. Então, é dentro desse contexto que o Ministério Público tem promovido grandes diálogos, tem participado de grandes diálogos, tem se mostrado como parceiro, né, do Estado, do município, da sociedade e também sem deixar
de cumprir o seu papel de fiscal da lei, de guardião da Constituição, né, da dignidade da pessoa humana, do respeito ao meio ambiente e também, evidentemente, do emprego, das condições econômicas. Então, com esse espírito que o Ministério Público tem trabalhado, principalmente dialogando com a sociedade. Desta forma, eu também dou as boas-vindas a todos aqui em Belo Horizonte e gostaria muito, tenho certeza que esse evento será coroado disso. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Para a sua mensagem, ouviremos o senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Mauri Torres. Quero dar um bom dia a todos e a todas. Dar as boas-vindas em nome do Tribunal de Contas de Minas Gerais, do nosso Estado, de todos os mineiros e de outros estados que vieram aqui prestigiar esse encontro tão importante e num momento importante, principalmente do Estado de Minas Gerais, que vivemos as dificuldades que já foram citadas aqui pelos oradores anteriores. Comentar todos os componentes na mesa, as pessoas do prefeito Benito, presidente da MIG, do Procurador-Geral de Justiça, nosso amigo Sérgio Toné, e aos demais membros da mesa, representante do governador, nosso secretário de Meio Ambiente, e dizer da nossa alegria de podermos estar recebendo nesse seminário importante que a MIG está promovendo em Minas Gerais, para nós possamos discutir uma coisa importante e que mexe muito com a economia do Estado de Minas Gerais, como o prefeito de Canaã de Carajás citou também o Pará, e são recursos importantes para o Estado. E nós temos que realmente relacionarmos e convivermos com a mineração, com a sociedade, com o meio ambiente, e nesse caso, com preocupação maior que já tivemos no passado. E isso geralmente ocorre, essa preocupação surge quando acontecem as tragédias que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Mas quero dizer que às vezes dos nossos tombos é que se aprende a caminhar. Então nós temos que, infelizmente, com a dor que Minas sofreu com os acontecimentos de Mariana e Brumadinho, nós temos que, com esses tropeções, aprendermos a caminharmos e melhorar realmente a relação da mineração com a sociedade, não só das cidades mineradoras, mas também com a sociedade de modo geral, porque tem municípios que às vezes não são mineradores, mas são vizinhos dos mineradores, e a preocupação assola a todos. Então isso é fundamental e muito importante. E essa mobilização aqui hoje dos municípios mineradores do Brasil é importante, porque quando você mobiliza, você age. Eu quero dar um exemplo aqui muito claro, e até o prefeito também do Pará fez referência aqui, que é a situação da Cefem. Se não fosse uma ação conjunta dos prefeitos, das lideranças das mineradoras, nós não teríamos uma melhoria grande na participação dos municípios com relação aos recursos da Cefem. E isso, como o prefeito citou aqui, melhorou a situação econômica dos municípios mineradores. Então é necessário que desse congresso, desse encontro a ser feito aqui, seja realmente feito uma mobilização, como foi feita na Cefem, com o Congresso Nacional, com os deputados federais, com os senadores, que é lá que as coisas acontecem e que precisa de acontecer. Nós tivemos um episódio recente agora com relação aos recursos da Lei Candir, que afeta diretamente Minas Gerais e o Pará, de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, que não deu resultado imediato, e naturalmente o poder central tem suas dificuldades, suas preocupações também. Mas isso precisa ser resolvido no Congresso Nacional. O ministro deu prazo até fevereiro do ano que vem, para que se o Congresso não legislar sobre a matéria, não decidir sobre a matéria da Lei Candir, que às vezes o Supremo vai ter que decidir. Então seria muito melhor a organização política das lideranças municipais, como foi o caso da Cefem,
e agir junto aos deputados federais, as bancadas dos estados, os senadores que representam cada estado brasileiro, para que nós possamos ter uma solução importante para todos os estados e municípios do Brasil, mas essencialmente para Minas Gerais e para o Pará, que são os principais estados que dependem da mineração. E a Lei Candir, desde que foi editada, ela trouxe um prejuízo econômico aos estados e aos municípios mineradores. Eu acho que é um momento de estar discutindo isso, que a mesma mobilização que foi feita na época, que melhorou a receita da CEFEM, tem que ser feita para que nós tenhamos uma solução satisfatória para todos os municípios brasileiros, para todos os estados, mas principalmente o estado de Minas Gerais e o estado do Pará, que são os maiores prejudicados com a edição da Lei Candir. Então, quero desejar um grande trabalho para todos. Nós saímos aqui com soluções importantes para a mineração e para a sociedade mineira e brasileira, e sem dúvida eu tenho certeza, pelo conhecimento das pessoas que estão envolvidas aqui, os técnicos profissionais, com relação à mineração e à sociedade, nós teremos aqui um grande seminário e que nós possamos sair daqui com grandes soluções para todos nós. Bom dia, muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, representando o senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para sua mensagem, anunciamos o senhor secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira. Muito bom dia a todos vocês. Sou presidente da AMIG e AMIG Vitor Penido, senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mauro Torres, querido Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toné, Vitor Bica, diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, todos os senhores prefeitos dos municípios mineradores, membros da AMIG, vereadores, presidente da FEAM, Renato Brandão, e público presente, imprensa, cumprimento a todos vocês. Eu trouxe algumas palavras para tratar essa manhã, breves palavras, mas que não poderia deixar de ressaltar. Não apenas parabenizar pelo evento, pelo terceiro encontro nacional, mas trazer algumas diretrizes para reflexão dos senhores e das senhoras durante o evento. Nós tivemos, na última sexta-feira e no sábado, em Vitória, no 4º encontro do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, com a presença dos 7 governadores. Nós estavam lá, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, governador de Santa Catarina, Moisés, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador do Espírito Santo, que era o anfitrião, Renato Casagrande, o nosso governador, Romeu Zema, governador do Rio, Wilson Witzel, e o governador de São Paulo, João Dória. Foi uma oportunidade em que nós fizemos diversas discussões temáticas entre os secretários de Estado e subsidiamos para uma carta final que eu passo a fazer a leitura para vocês, considerando que aqui nós temos muitos prefeitos, porque o tema da mineração ele deve ser integrado num tema nacional de planejamento de várias questões que hoje são alicerces de um novo Brasil ou de um Brasil retrógrado. Reunidos no Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, para o 4º encontro do Consórcio de Integração Sul-Sudeste, os governadores dos estados que compõem essas 2 regiões brasileiras reafirmam seu apoio às reformas estruturais em curso do Plano Federal e as medidas econômicas essenciais ao equilíbrio fiscal da União dos Estados e dos municípios. Esse apoio tem como premissa e objetivo a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos em bases sustentáveis, regionalmente equilibradas, social e ambientalmente justas.
e parte do princípio de que, para alcançar tal objetivo, faz-se urgente resgatar a confiança de empresários e investidores internos e externos na capacidade do país de superar as dificuldades que hoje impedem o pleno aproveitamento dos recursos e do nosso potencial. É unânime entre os chefes do governo integrantes do consórcio a compreensão de que, para alicerçar esse resgate, será necessário consolidar no Brasil um ambiente institucional e político estável, propício aos negócios e voltado para o aumento da produtividade e competitividade da economia nacional. Uma tarefa que exige retomada imediata dos investimentos em infraestrutura e adoção de medidas capazes de dinamizar as atividades produtivas, principalmente aquelas desenvolvidas por micro e pequenas empresas. Afinal, são elas que mais geram postos de trabalho e, portanto, devem ocupar posição central nos esforços de redução do desemprego, hoje, sem dúvida nenhuma, o maior desafio da nossa nação. Coerentes com tal compreensão, os governadores, com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, propõem a revisão da Lei 8248 de 91, conhecido como Lei da Informática. Sejam estabelecidos mecanismos de estímulo e apoio às empresas instaladas no Brasil e comprometidas com o desenvolvimento tecnológico nacional, para tornar o país mais competitivo no mercado eletrônico e digital. Ou seja, há um grande corredor para um desenvolvimento também alternativo apenas e tão somente à exploração de recursos naturais. Da mesma forma, superadas as questões de mérito na aprovação do texto base na reforma da Previdência, que ora tramita no Senado Federal, defendem a inclusão dos estados e dos municípios na proposta de emenda constitucional, no entanto, mantendo inalterada a redação original do inciso 21 do artigo 22 da Constituição, conservando a competência dos estados para legislarem sobre inatividade e pensões dos policiais militares e bombeiros, em complemento ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Apoiaram a aprovação célere da PEC 98 de 2019, que trata da cessão onerosa, de fundamental importância para todos os estados brasileiros e municípios, destacando a urgência da realização de leilões e garantia da participação dos estados e dos municípios nessa questão. Propugamos também a utilização de critérios mais equilibrados na base em FEX, Lei Candir e Fundo de Participação dos Estados, tendo em vista a natureza específica dessas operações e a ausência de importantes repasses federais desde 2018. Reivindicamos que os valores recebidos pela União a título de outorgas decorrentes das concessões das rodovias federais, ferrovias, portos e aeroportos sejam destinados à razão de no mínimo 50% para empreendimentos e para projetos estruturantes no território dos estados em que ocorrem tais concessões. Solicitaram também que os valores recebidos pela União a título de bônus da assinatura da partilha do pré-sal sejam a razão de no mínimo 50% destinados aos demais entes, considerando-se também a necessidade de compensação pela ausência de participação especial. Os governadores, os 7 do Sul e Sudeste, entenderam também que os temas ambientais devem ser objeto de diálogo e distensão, buscando entendimento para fortalecer a imagem internacional do Brasil, reforçando o nosso compromisso com a biodiversidade e preservando as exportações do país, sobretudo do agronegócio. Os governadores manifestaram também solidariedade, como vocês têm acompanhado, aos colegas da região norte e confirmam que auxiliarão, se necessário, com estrutura, tecnologia e recursos humanos para contribuir no controle de queimadas na região amazônica. Senhores, ao fim da carta, não menos importante, os governadores do Sul e do Sudeste, que respondem atualmente por 71% do PIB brasileiro, destacam a necessidade de uma imediata revisão das dívidas dos estados com a União e de mudanças no atual regime de recuperação fiscal.
Além disso, reiteram seu apoio a uma reforma ampla e pactuada que reduza a regressividade e simplifique o sistema tributário nacional, observando e respeitando os atuais patamares de receita dos diversos entes que hoje contam no ICMS, com a repartição do imposto devido entre origem e destino nas operações interestaduais. Eu acho que esse contexto que foi discutido na última sexta e na última sábado é que também serve de premissa para as discussões do setor mineral. Sobre a mineração em específico, durante o encontro nós tivemos uma exposição do Ministério de Minas e Energia. E algumas das questões expostas pelo Ministério tangenciaram a necessidade premente de fortalecimento da agência reguladora, a Agência Nacional de Mineração, hoje aqui representada em cumprimento especial ao Vitor, a ampliação do conhecimento geológico, a integração do planejamento para com o setor de mineração e que envolvam o meio ambiente, que haja mais clareza na atração dos investimentos, na antecipação de questões socioeconômicas, socioambientais nessa etapa, e que estão sendo desenvolvidos alguns projetos interessantes, primeiro no que diz respeito ao monitoramento e fiscalização de barragens por aquela agência, estudos de mapas de riscos junto aos municípios mineradores e um acompanhamento, em especial, do setor de rochas ornamentais, que representam cerca de 1 bi de exportação para o país. Mas eu gostaria de destacar o ponto 3, Juninho, o ponto 3, que é o planejamento. Porque sem planejamento do setor mineral, com uma integração com os municípios, nós ainda patinaremos algumas décadas para chegarmos a uma mineração eminentemente sustentável e moderna. Queria destacar, há alguns anos nós tivemos uma parceria com aqui o Tribunal de Contas, seu presidente, aonde foi realizada uma auditoria operacional após o desastre lá em Fundão, da empresa Samar, e que não estava à época, mas acompanhei após isso com os encaminhamentos das recomendações, uma auditoria operacional que estabeleceu uma série de recomendações para os órgãos de Estado, em que comprovadamente foram atendidas 100% delas, explicitadas e construídas com a excelente equipe técnica que esta casa, então é muito emblemático que nós estamos aqui hoje. Nesta casa foi feito com a equipe técnica daqui, 100% atendida e algumas recomendações de natureza contínua, que vem sendo atendida pelos órgãos. Agora, uma delas, que não é propriamente da minha pasta, meio ambiente, mas do desenvolvimento econômico, é a necessidade premente de um plano estadual de mineração e de uma avaliação ambiental estratégica sobre esse plano. Todas as recomendações retornaram ao tribunal e foram acatadas em acórdão de plenário, com a manifestação de realmente aplauso por tudo aquilo que nós construímos de atendimento a elas. Quanto a essa especificamente, ainda que não seja de nossa pasta, eu planejei para o próximo ano recursos do meio ambiente que vou descentralizar para o desenvolvimento econômico na ordem de 5,9 milhões de reais, recursos da taxa minerária, para que seja possível, definitivamente, nós temos no estado minerador como é Minas Gerais, um plano estadual de mineração e uma avaliação ambiental estratégica. Sem planejamento dessa forma, nós não teremos verdadeiramente um setor mineral integrado com as demandas socioambientais. Sim, mineração traz muitos impactos positivos, como aqui foi dito, na perspectiva de geração de empregos e renda, na perspectiva do desenvolvimento regional e local, do aumento da renda da população, mas também impactos negativos que precisam de ser planejados antecipadamente e que não são de responsabilidade de um licenciamento ambiental. A grande tensão que acontece no âmbito desse processo de licenciamento, na minha experiência, demonstra a falta de sua antecipação
no momento mais importante, que é do planejamento. Então, alguns desses impactos elencados pelos próprios municípios mineradores na Câmara dos Deputados foram os seguintes. Vejam: riscos ambientais com poeira e recursos hídricos, fluxo migratório de trabalhadores de baixa renda, sobrecarga nos serviços públicos, em especial de saúde, assistência social, limpeza urbana, abastecimento, educação, segurança pública, sobrecarga na infraestrutura, moradia, energia, pavimentação, ocupações urbanas irregulares, saturamento das vias públicas municipais, riscos sobre o patrimônio histórico material e imaterial, especulação imobiliária e aumento do custo de vida da população. É fato que a nova mineração, não apenas nesse momento, deve investir numa migração tecnológica e numa modernização tecnológica, mas deve, sobretudo, responder a esses anseios locais, que de fato são anseios que mexem com a vida e com o dia a dia da população desses municípios mineradores. E vejam de que todos os impactos que eu relacionei, apenas um dos impactos de fato estão se relacionando aos recursos naturais, ou seja, um licenciamento ambiental que vê o impacto ambiental para as posteriores ações de mitigação e eliminação não resolverão uma gama de impactos que estão aqui presentes e que decorrem de investimentos desse setor e que precisam ser antecipadas, não, de uma forma antecipada, não tensionando um procedimento que não foi criado para resolver esses problemas. É fato também que essa nova numeração desperta bastante esperança a todos nós mineiros e a todos nós mineiras. Nós viemos trabalhando desde o ano passado em encontros internacionais, fomentando encontros tecnológicos internacionais com empresas mineradoras nacionais. Em que pese não poder mais ser construídas as famosas barragens a montante desde 2016, neste ano foi aprovado na Assembleia Legislativa algo que decorre inclusive de resolução da FEAM com a SEMAD, num anseio de descaracterização dessas barragens pelos próximos 3 anos, em que foi necessária a apresentação de um cronograma de 90 dias para, de fato, se chegar quanto aos riscos associados a essa estrutura ao risco zero. É como se o avião não decolasse do ponto de vista dessas estruturas. De todos os cronogramas apresentados, cerca de 75% cumprem o prazo de 3 anos, mas outras não. E em consonância com a resolução 13, é necessário que as demais 25% sejam analisadas com base em critérios muito técnicos, pelo que o governo de Minas criou um comitê de especialistas para fazer as diretrizes para os projetos que executarão os cronogramas de descaracterização, para que a gente saiba efetivamente o prazo correto, que não seja um prazo tão longo, a ponto de estarmos postergando medidas que são imediatas e necessárias, ou curtas, suficientes a colocar algum tipo de risco à execução de tais projetos. Temos deparado, sim, e é necessário reconhecer, projetos que nos últimos 2 anos vêm apresentando uma migração tecnológica que se intensificou após o desastre Brumadinho. Isso tem que se reconhecer, sobretudo, em projetos relacionados a empresas como CSN, Valorec, Ferro Mais, Arcelor, Benisa, Herculano, Mosaic, inclusive Samarco, que pontua sua retomada em bases completamente diferentes das que foram executadas em passado de médio e longo prazo. Eu queria encerrar com essa minha frase aproveitando a esperança do presidente Vitor Penido, que me lembrou muito a passagem do Ariano Suassuna, que a gente não deve ser nem otimista e nem pessimista, porque os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Nós somos realistas esperançosos. E com essa esperança eu encerro a fala
porque esse evento possui todas as credenciais para que a gente tenha, ao final, uma carta dos municípios mineradores para o país, mostrando como é a mineração importante, mas também os problemas que devem ser envolvidos, para que, de fato, a gente chame isso de uma nova mineração. Bom dia, muito obrigado.